Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou dando estudo sobre o livro do Apocalipse. E agora nós vamos estudar Apocalipse capítulo 2, do versículo 14 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Amém? Então, amados irmãos e irmãs, como entender essas passagens? Bem, no estudo do Apocalipse nós estamos estudando sobre a igreja em Pérgamo, certo? Então, como entender aqui? Diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Nós sabemos que o Senhor Jesus elogia, a gente vê nos versículos anteriores, o Senhor Jesus elogiando a fé da comunidade de Pérgamo, a perseverança dos irmãos em Pérgamo. Mas aqui, veja o que é que o Senhor Jesus diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti. Então, existiam também coisas que eram reprovadas, ou seja, que a comunidade que estava acontecendo, na comunidade de Pérgamo, e que o Senhor Jesus estava reprovando. Ele até vai dizer: mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Veja, e o que era a doutrina de Balaão? Bem, nós sabemos que Balaão, dentro daquele contexto do Antigo Testamento, foi chamado por Balaque para amaldiçoar os filhos de Israel, certo? E Balaão não os amaldiçoou, mas os convidou para participar de práticas idolátricas. Veja, então, trazendo para o contexto da igreja de Pérgamo, nós sabemos que Pérgamo era uma cidade mergulhada na idolatria, do culto oficial pagão romano, do culto ao imperador e de outros cultos de divindades falsas. Então veja, então aqui o Senhor Jesus está preocupado com a questão da idolatria, ou seja, comparado à doutrina de Balaão, como vemos, Então, mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, veja aqui que está ligada à idolatria e à prostituição cultural e também espiritual. Certo? Então veja, aí ele diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Aqui ele não especifica as características da doutrina dos nicolaítas, mas segundo alguns estudiosos, essa doutrina dos nicolaítas, ela está ligada de uma certa forma a práticas de prostituição cultural, Então veja, são coisas que os pagãos praticavam, e que o Senhor Jesus condena pelo fato de que os irmãos da comunidade de Pérgamo não estavam reagindo diante do que estava acontecendo, estavam sendo de uma certa forma conivente com isso. Então, por mais
que eles eram perseverantes na fé, na doutrina do Senhor Jesus Cristo, mas estava acontecendo a questão da tolerância às falsas doutrinas condenadas pela palavra do Senhor. Estava existindo um certo tipo de sincretismo religioso, ou seja, mistura com outras crenças, com outras religiões. E nós sabemos, de uma certa forma, que a doutrina de Cristo, ela é exclusiva. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não podemos pegar a doutrina de Cristo e misturar com práticas pagãs. Veja só. Então o próprio apóstolo Paulo disse lá em Romanos 16, disse: se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, apartai-vos dos tais, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas antes ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam o coração dos simples. Então existe uma doutrina a ser conservada. O apóstolo Paulo também vai dizer na carta aos Gálatas: se alguém vos prega outro evangelho que nós não temos pregado, seja amaldiçoado, ou anátema, certo? Então, amados irmãos e irmãs, então nos vídeos que iremos fazer posteriormente, nós iremos dar continuidade ao estudo. Então que Deus abençoe a todos vocês e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.